Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal. Eu sou o Belton, pastor da Igreja Batista Missionária, e lhe convido a estar conosco mais uma vez para ouvir a palavra de Deus e ver o que Ele tem para dizer a cada um de nós nesse dia. Amém? Eu gostaria de convocar a todos, convidar e encorajar todos a abrir sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos de 12 a 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos de 12 a 25. Todos acharam na sua Bíblia? Se você conseguiu acessar também no seu celular, seria interessante. E nós vamos aqui ler do versículo 12 até o versículo 25. E Deus me permitiu intitular essa mensagem com o nome de Que governo queremos para este tempo? Que governo queremos para este tempo? Todos aí com a Bíblia aberta ou acessada, capítulo 12 de 1 Samuel, versos 12 a 25. Na minha versão diz o seguinte: Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estavam avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que me envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, seu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Senhor, mais uma vez aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, de algumas testemunhas presentes, e também de todos os outros que estão ouvindo essa live nessa noite, nós rogamos, ó Pai, para que a Tua palavra vá direto aos nossos corações. Não permita, Deus, que nada nem ninguém nos distraia. Não permita, Deus, que o inimigo venha arrancar essa semente. Pelo contrário, nós o repreendemos em nome de Jesus e pedimos que seja germinada essa semente no coração que necessita nessa noite, pensando que nós é que necessitamos de verdade dessa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, alcance cada um dos meus irmãos, amigos, ouvintes, hoje, para o louvor da Tua glória. E eu me submeto aqui, Senhor, à Tua palavra.
eu me submeto a Deus e use-me com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, pensando aí nesse contexto que a gente está vivendo, pensando nessas coisas que nós estamos ouvindo, vendo, questionando, discutindo, nós temos um contexto que hoje nós podemos fazer um paralelo com o que já aconteceu no princípio da história das nações. A gente vê que no mundo antigo, as nações já tinham uma forma de governo através de um rei, através de um imperador, através de algum governo, né? E o único povo que não era regido por um rei, por um imperador ou coisa parecida, era o povo, ou seja, teocracia, o governo exclusivo do Senhor. E eles eram dirigidos, eles eram orientados, regidos e inspirados por esse Deus, né? Todas as inspirações e aspirações desse povo, os projetos de vida desse povo, eram exclusivamente dirigidas pelo Senhor. Mas isso não os impediu de desejarem um governo humano, como se vê hoje. Nós hoje temos o governo humano. O que seria? Seria o nosso presidente, seria os nossos governos estaduais, seria também os nossos governos municipais. Enfim, temos um governador, temos alguém que está gerenciando toda essa nação, né? E esse povo não foi diferente de nós. Eles também desejavam um governo humano que pudesse ver e interagir de maneira natural com eles, como se vê no dia de hoje. Houve um período que eles estavam em iminente batalha. Constantemente o povo de Israel vivia em batalhas e que eles estavam já, entre aspas, cansados de serem dirigidos e orientados por profetas, e no caso o profeta Samuel. E meus queridos, nesse tempo eles pediram ao profeta um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, já deu, nós temos uma teocracia, mas a gente não vê esse nosso governo. A gente quer ver, a gente quer palpar, a gente quer interagir com esse governo. Pois bem, a palavra do Senhor, ela descreve um episódio que, olhando de maneira panorâmica, né, geral, vemos que a história se repete, tanto naquele tempo como no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes as pessoas buscam e agem impetuosamente, sem pensar nas consequências das suas escolhas, sem pensar nas consequências que virão. Eles tomam decisões, querem as coisas imediatas, querem que o governo tome providência sobre a sua falta de saneamento básico, querem que o governo tome uma providência quanto ao vizinho que está falando mal de mim, quanto à falta que eu estou tendo na minha casa de alimento, querem que o governo federal tome conta de tudo que eu sou responsável. E interessante, meus queridos, é que nós não paramos para pensar em que tipo de governo realmente eu quero. E nós não paramos para pensar também que tipo de pessoa eu quero dirigindo a minha vida. Mas tem alguém que pode dirigir minha vida assim? Um ser pessoal chamado Deus. Esse Deus, ele é poderoso. Ele não só rege a sua vida, pode reger a sua vida, como ele pode reger o seu país, a sua pátria, o mundo. Meu querido, naquele tempo, eles agiam como nós agimos hoje. Eles exigiam o que nós exigimos hoje. E os resultados também são os mesmos. Porque as motivações continuam sendo as mesmas. O desejo de andar só. Sabe que nós temos muito isso, né? Às vezes a gente pensa que somos aprisionados. Às vezes a gente pensa que a vida que nós estamos vivendo é uma vida muito presa. Não, eu preciso me libertar. Nossa, eu estou muito presa. Mas, pare e pense um pouquinho. A liberdade que nós temos, ela é muito ampla. E nós, talvez, você e eu, temos que pensar uma coisa. Nós não sabemos viver como realmente devemos. E aí nós nos sentimos aprisionados. Talvez você aí está se sentindo muito preso. Talvez atucanado das ideias. Você está aí achando que a sua vida é isso mesmo e deu, acabou.
eu vejo sempre as mesmas coisas, eu ouço sempre as mesmas coisas, esse governo. E a sua vida? Tu estás cuidando da sua vida? Você está buscando saber que tipo de situação você está e que governo você quer para a sua vida? Sabe quando uma mãe, um pai, ou repreende um menino, uma criança, e diz assim: tu fica no seu lugar aí, porque tu não te governa. Quem que te governa? Muitas vezes, eu e você somos que nem uma criança, que nós não queremos nenhum limite dos nossos pais, mas nós queremos um limite para essa pátria, para esse governo que dá isso, aquilo. Meu querido, a mesma coisa acontecia com esse povo aqui, que eles pediam para o profeta, já estavam cansados de profetismo, ou seja, estavam cansados de ouvir a voz de Deus, estavam cansados de serem dirigidos por algo poderoso, de terem a verdadeira direção. Eles estavam cansados. Poxa vida, né? Imaginam que eles estavam para experimentar nos próximos anos. Essa sempre foi a intenção do ser humano: ter liberdade. E essa liberdade, entre aspas, embora nunca estivessem presos, eles teriam uma liberdade. Mas quero compartilhar com você, com cada um de vocês, o que a Bíblia nos mostra e nos ensina que o que decidimos vai refletir diretamente, fortemente nas consequências. Vou repetir: o que nós decidimos hoje vai influenciar poderosamente, fortemente, no nosso futuro, nas consequências. Primeira coisa que eu gostaria de refletir contigo nesse texto aqui, versos de 12 a 15. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos que se opuseram aos seus antepassados. A liberdade não vem de governantes, e sim de Deus. Eu vou repetir: a liberdade não vem das mãos de governantes, e sim de Deus. Nessa época descrita aqui no texto, o povo estava vivendo um período de pós-teocracia, ou seja, eles já tinham escolhido um rei, e nessa época eles estavam já experimentando um governo humano. Já não eram mais profetas, eles já não eram mais orientados exclusivamente, diretamente pelo nosso Deus, e sim por homens. Mesmo sendo inspirados por Deus, esses homens eram homens humanos, carne e osso, suscetíveis a todo tipo de erro. Eles estavam à mercê de tudo o que esse mundo nos oferece. Eles tinham reivindicado um rei, pois bem, desejavam mudar o sistema governamental que até então era teocrático, era de Deus diretamente a eles, de origem, e ter a liberdade deles. Mas teriam que assumir uma responsabilidade maior, ou seja, correriam o risco de serem tentados a voltar a serem escravos. Olha que interessante, um povo que já não quer mais que Deus dê palpite na sua vida e querem ser livres. O que nós vemos hoje é exatamente a mesma coisa. Por isso que no início eu disse a respeito de retornar a história, reviver a história, em que um povo, eles não querem mais saber da ideia que Deus tem para eles, das orientações espirituais, não querem mais saber de um governo especial, de um governo poderoso, de um governo certeiro, mas querem fazer o que dá na telha, querem viver à vontade, a liberdade. Mas olha o que a Bíblia diz, e é uma advertência para cada um de nós, para mim e para você. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Olha o que a Bíblia fala: viva uma liberdade, a de Cristo, a que Ele nos libertou. Quando Ele morreu na cruz, Ele conquistou a vida, e vida plena para mim e para você. Essa é a liberdade. Então não importa o ambiente onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja atravessando na sua vida, a liberdade existe. E ela vem por meio de Cristo Jesus. E uma vez que você tem Jesus na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: tu nunca vai sentir-se preso. Pelo contrário, você vai se sentir leve, livre, à vontade, vivendo a vontade de Deus, vivendo na perspectiva de Deus. O que muitas vezes o homem não quer é ter o quê? Ter limites, não quer responder por seus atos. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa, a gente faz e acontece e age, enfim, sem pensar nas consequências. E aí, se acontece algo que vem nos repreender, nós não queremos, nós ficamos de beijo para fora. Isso é o quê? Será que isso não se chama filhos mimados? Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele não cuida de filhos mimados. Ele forja filhos legítimos, com caráter. Olha o que a Bíblia diz. E a palavra de Deus também, mais uma vez, adverte-nos sobre que tipo de liberdade nós devemos ter. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha o que a Bíblia diz. Sabe o que muitos governos estão vivendo? A vontade da carne. E aí, meus queridos, quando um governante age impetuosamente e ávido pelo poder, a consequência não vem só sobre ele, vem sobre a nação, vem sobre um povo. E por que nós não podemos orar pelo nosso governo? Por que não, em vez de ficar criticando nas redes sociais, onde a gente mais vê, por que ao invés de a gente ficar dando trela a conversações vãs sobre política nas redes sociais, nós não passamos a compartilhar na rede social? Eu oro pelo meu governo, eu oro pelo meu presidente, eu oro pelo meu governador, eu oro pelo prefeito da cidade, eu oro pela minha cidade, eu oro pela minha nação. Por que nós não aproveitamos as redes sociais e compartilhamos textos da palavra de Deus que fala sobre o governo? Por que você e eu não nos importamos em cuidar do próximo, do vizinho que está precisando, de alguém que está perto de nós, da nossa casa, da nossa família, ao invés de ficar se importando com situações que estão longe de nós? Meu querido, não tem como fazer nada. A única coisa importante realmente que nós podemos fazer pelo nosso país, sabe o que é? Orar. Orar. Você se ajoelha para orar em favor do seu presidente, em favor do governo do estado do Rio Grande do Sul, do prefeito da cidade de Porto Alegre, para a gente acabar com a malignidade que tem desde o alto escalão até aqui embaixo. Se importe com isso. Não faça que nem o povo de Israel: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Um rei para suprir as suas necessidades, os seus interesses. Ô meu querido, quem governa a sua casa? Quem tem governado a sua casa? Se não tem governo a sua casa, tu não pode nem abrir a boca para falar nada sobre o governo. Ou cuide para exercer uma liberdade que vem das mãos de Deus e não de governantes. Não espere nada pelo governo, não espere nada. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Outro texto da palavra de Deus, Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, eu ficarei com meu Deus. Eu preferirei estar vivendo, servindo, amando
e obedecendo a esse Deus, embora eu não veja, mas Ele será o alvo da minha obediência. Um outro ponto que eu vejo aqui na palavra de Deus, nesse texto aqui, versos de 16 a 19. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal que pediram o rei. Escolher andar longe de Deus é pecar contra Ele e negar o seu poder. Vou repetir: escolher andar longe de Deus é pecar contra Ele e negar o seu poder. Aqui, amados, nesse trechinho de 16 a 19, nós podemos ver que o profeta advertia o povo, ele estava advertindo o povo, disse que as mudanças exigidas pelo povo iria interferir diretamente em toda a história e que resultaria em consequências que seriam por responsabilidade exclusiva deles. Sabe que quando nós agimos dessa forma, escolhemos andar longe de Deus, nós estamos verdadeiramente, diretamente pecando contra Deus e negando o poder que Ele tem para atuar nas nossas vidas, para atuar no nosso governo, para atuar na nossa política, para atuar em tudo que nós vivemos. Meu querido, preste atenção numa coisa: quando nós abrimos mão de escolher Deus, tudo vem, tudo que não presta acontece, tudo que não tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com essa política ou democracia diabólica. Eu não estou defendendo aqui nada de política, de governo, não me interessa essas coisas. O que interessa é se eu estou orando pelo meu país, para que tudo vá bem. A advertência do profeta Samuel era a mesma coisa para nós hoje, meu querido. Não estamos na época da colheita? Pois bem, então agora vamos ver se Deus vai provar ser o Deus ou não. Sabe que época da colheita de trigo não era essa época, porque o trigo nascia em outro período, era em outro momento. E o que o profeta Samuel queria dizer aqui? Olha, o Senhor, Ele tem poder para fazer com que o trigo nasça em época totalmente oposta ao que é para nascer. Significa, meu querido, que a esperança pode ser uma muito contrária, pode ser horrível, não temos esperança, não tem mais jeito, mas Deus age aí. Deus age exclusivamente quando eu e você não esperamos a atuação dele. O profeta fez questão de invocar e mostrar o poder do Senhor, que quem estava governando sobre eles. Ainda receberam a chance de escolher a que governo queriam se submeter, mas eles disseram: não, eu quero um governo humano, não quero mais saber de teocracia. Deus concedeu a petição da nação em ter um rei, mas seus mandamentos e os requerimentos para as suas vidas permaneceriam iguais. A mesma coisa acontece na nossa vida. Você tem um governo, eu tenho um governo, e a Bíblia ensina para que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Só que, meu querido, não muda os princípios de Deus. O governo pode te mandar fazer o que for oposto ao que Deus diz na sua palavra, mas cabe a você ser obediente ao Senhor exclusivamente. Eu quero ver se o governo estipular que você, ao longo de um mês, tenha que adquirir na sua casa, para sua casa, por exemplo, um limite de cesta básica para um mês. Eu queria ver que para sua casa, talvez você teria um limite de, por exemplo, obter somente uma caixa de 12 litros
de leite. E uma família, não importa o número de pessoas na família. Como seria? Se nós já estamos nessa pandemia, nesse isolamento social, e temos limites para entrar dentro dos estabelecimentos, imagina restringindo, né, algumas coisas na nossa casa, para a nossa subsistência. Nós não estamos polidos, nós não estamos preparados para sermos limitados, mas nós pedimos o governo humano. Talvez todas essas coisas não existiriam se nós tivéssemos deixado quieto, deixado Deus como o único governo, né? E aí a palavra de Deus nos encoraja. Deus teria que ser seu verdadeiro rei, e tanto Saul, que foi escolhido naquele tempo, como o povo, eles teriam que estar sujeitos à lei de Deus. Uma verdade que precisa ser guardada em nossos corações. Olha só, presta atenção. Uma verdade que precisa ser guardada no meio do seu coração. Nenhuma pessoa está isenta jamais da lei de Deus. Nenhum compromisso humano está fora da jurisdição de Deus. Nenhuma pessoa está isenta jamais da lei de Deus. Nenhum compromisso humano está fora da jurisdição de Deus. O modelo estabelecido por Deus de governo é e sempre será pelo seu caráter. Uma vez que Deus age pelo seu caráter, nunca as coisas iriam dar errado. Sabe que muitas vezes nós somos subjugados por um governo que é limitado e não tem caráter. Gente do céu! Um povo que não é um governo que não tem caráter, o que você acha que vai produzir? O que você acha que vai manifestar, refletir em pessoas? A educação será uma educação falida, fraca, o governo fraco, tudo fraco. Será que não é isso que nós estamos vivendo hoje? Tchê, é horrível esse negócio. Nenhuma pessoa está isenta da vontade de Deus. Por mais que eu escolha, eu quero um governo humano. Por mais que eu queira isso, por mais que eu escolha isso, a ideia, sabe o que é? É que Deus é soberano sobre todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Olha como Deus prova o seu grande amor por nós. Ele nos dá o privilégio de escolher, gente. Isso aí, às vezes as pessoas falam assim: eu tenho o privilégio de escolher, que nada, Deus que não me deixa fazer isso ou aquilo. Meu querido, presta atenção na palavra de Deus. Desde o início, lá em Gênesis, Deus sempre nos deu liberdade, tio. A questão é que nós falhamos com Deus. Ele nos deu liberdade para escolher, Ele nos deu autonomia para dominar, Ele nos deu autoridade, nós deixamos essa autoridade ir para o ralo. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 6,3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Que eu e você ficamos limitados até na idade. Não podemos viver mais de 120 anos. Quem vive mais de 120 anos hoje é um privilégio, é uma pessoa assim, extremamente abençoada. Mas quantas pessoas no mundo vivem mais de 120 anos? Olha, nós almejando, buscando, desejando a liberdade, olha o que aconteceu, foi reduzido. Ao invés de nós termos realmente uma amplitude, eu escolho, eu não quero Deus. Então eu vou perder também a minha vida. Olha aqui. Por causa da perversidade, por causa da maldade do meu coração, por causa da maldade do seu coração, o homem, ele foi restringido. O Espírito de Deus, ele deu total liberdade. Olha, então você faz o que você achar melhor. Se você não está contente com a minha direção, com o minha forma de atuar no mundo, então, meu filho, olha, eu te abençoo para você fazer o que você achar melhor. Deus não praguejou não, tia, contra a sua vida não. Ele não te amaldiçoou não. Quem amaldiçoou foi você mesmo, escolhendo o caminho mau, a perversidade do coração. Ele não vai contender, ou seja, ele não vai ficar brigando, que nem muitas vezes nós brigamos pelo poder, brigamos pelas coisas.
Não, ele não vai contender para sempre, não vai ser assim. Mas vai ser limitado, você vai viver tanto tempo e deu. Será que se nós obedecêssemos, se nós deixássemos somente ele como governo, será que nós teríamos somente 120 anos? E por fim eu gostaria de compartilhar aqui em terceiro ponto, que é a terceira parte desse trecho da palavra, versos de 20 a 25. Respondeu Samuel: não tenha medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. O pecado que uma nação venha a cometer não é maior do que o perdão de Deus. Amém? O pecado que uma nação venha a cometer não é maior do que o perdão de Deus. O pecado que você, eu, qualquer um de nós venhamos a cometer não é maior do que o perdão do nosso Deus. Não é maior. A Bíblia diz que Jesus entregou sua vida, morreu na cruz, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, independente se você ia pecar ou não, Ele morreu. Isso já é um privilégio. Independente da escolha feita pelo povo, isso não neutralizou o poder e o amor do Senhor. Olha que coisa especial. Ele permaneceu sendo fiel e cumprindo sua palavra em relação ao cuidado e à provisão de todos os dias. Ele não deixou, embora eu tivesse escolhido, eu quero um rei, eu quero um governo humano igual a mim, carne e osso, que peque como eu, que faça as coisas errado, que não obedeça, uma pessoa rebelde, uma pessoa perversa. Independente disso, o Senhor te amou, o Senhor tem te amado, Ele tem te cuidado, Ele tem te honrado, Ele tem tirado você do meio das trevas. Que coisa especial isso! E o conselho do profeta foi para que eles permanecessem buscando a Deus e sua vontade de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis. Quem não pode ajudar, quem não pode curar, quem não pode possibilitar. Porque a vida sem a direção e sem a proteção do Senhor é risco. E o risco seria ainda maior escolhendo: não queremos teocracia, queremos democracia. Parece uma coisa de demônio. Que loucura. E amados, o risco era maior pelo fato de que também era muito fácil levantar falsos deuses. Era muito fácil, e está sendo muito fácil, idolatrar pessoas na vida, levando-nos para, e aí essas pessoas nos levam para longe. Ninguém está pensando, mas fica idolatrando A, B, C e B, B. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. E o que essas pessoas podem contribuir na sua vida? Na sua vida espiritual, você está dedicando quanto tempo a ficar olhando para essas redes sociais? Ao invés de ficar buscando para o seu coração, para a sua mente ser preenchida de Deus. Um conselho para você que está em casa, que está me ouvindo, quem está aqui, é um conselho de Deus para você. Cuide do seu coração, cuide da sua mente, porque as outras coisas Deus está cuidando, inclusive de você. Meu querido, ao invés de você ficar se interessando por coisas que ontem você não se interessava, busque a Deus. Siga o conselho de Samuel, o profeta de Deus. Busque a Deus de todo o coração. E a Bíblia diz lá em Jeremias: quem busca o Senhor de todo o coração, encontrará Ele. Eu serei achado de vós, diz o Senhor.
Você não pensa nisso, eu não penso nisso, mas muitas vezes que nós escolhemos um governo humano, nós já automaticamente, naturalmente, já levantamos um altar no nosso coração em relação ao A, ao B e ao C. Não, eu quero aquele cara lá, ponta firme. Já quero repetir, maldito o homem que confia no homem. Muitas pessoas estão aí se degladiando por causa de um ícone na nossa pátria. Agora, quem está mais interessado em abençoar a sua vida do que Deus? Quem está mais interessado em você do que Deus? Vou dizer uma coisa muito forte aqui, tá? Nem a sua mãe tem tanto vigor para te ver bem quanto Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo, no verso 22: por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Olha que coisa especial a gente vê aqui na palavra de Deus. O Senhor tem prazer em você, em pegar você e tirar das trevas, de onde você estiver, o que estiver acontecendo contigo. Ele te traz para perto, te abraça, te cuida, te protege, te limpa, te restaura, te mantém aquecido, te mantém firme, te mantém protegido do mal. Quem faz isso? Que humano faz isso? Que governo humano faz isso? Ele toma você de onde você está e faz você se sentar em lugares preciosos. A palavra nos revela também uma promessa maravilhosa aí, que atravessa todos os tempos. Essa palavra atravessa todos os tempos. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Salmo 94:14. Ele jamais vai abandonar quem lhe dedica totalmente o coração. Ele jamais vai deixar de canto quem deseja honrá-lo, quem deseja obedecê-lo. Saiba que o Senhor está atento às nossas necessidades, às suas necessidades. Ele sabe exatamente nesse momento o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está desejando nesse momento. Mesmo que escolhamos andar longe dele e insistir com isso, ele sempre está tomando a iniciativa de ter um relacionamento verdadeiro, sincero, íntimo comigo, contigo e quem mais quiser. Deixa Deus se aproximar de você. Deixa Deus governar a sua vida. Você tem um presidente, você tem um governo, você tem um prefeito, tudo bem. Mas essas pessoas não vão gerenciar a sua vida, elas não vão governar a sua vida. Quem vai governar você, e nesse tempo de pandemia, quem está dentro da sua casa não ser a sua família, para ver o que você realmente precisa, para ver o que realmente está acontecendo lá. A única pessoa de todo o governo é Deus, que está acima de todas as pessoas. Guarde isso no seu coração. O único que tem acesso à sua casa é Deus. E também uma coisa, que eu e você podemos pensar: as coisas vão piorar. Boa notícia, né? Elas vão piorar. E quem vai estar contigo fielmente? Tem algum governo? Mano, o único que vai poder estar com você é Deus, se você também escolher tê-lo por perto. A orientação bíblica, não é minha não, a orientação bíblica de Deus, e eu creio na palavra de Deus, é que o Senhor é o único Deus, é o único verdadeiro Pai, é a única verdade para a nossa vida, é a única forma que nós temos de melhor governo. Não existe outro. Então peça para Deus, nesse momento, entrar no seu coração e governar a sua vida, entrar na sua casa e governar a sua casa, entrar na sua família e governar a sua família. Ore pela sua família, peça pela sua família, peça, clame ao Senhor, rogue ao Senhor, invoque o nome do Senhor. É somente Ele que tem poder para mudar a história da sua casa, mudar a história da sua família, mudar a sua história. Não existe ninguém, nenhum governo, nenhuma influência. A liberdade não vem das mãos de governantes, e sim de Deus. Escolher andar longe de Deus é pecar contra Ele e negar o seu poder. O pecado que uma nação venha a cometer não é maior do que o perdão de Deus. Amém?
Bom, eu espero que você tenha sido ministrado e a minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.